Você já percebeu que muitas vezes a bolsa faz exatamente o contrário do que todo mundo espera? Pois é, Banco do Brasil soltou um resultado do segundo trimestre considerado fraco, muita gente jurava que a ação ia despencar e o que aconteceu? Ela subiu. Então tentar acertar os movimentos de curto prazo do mercado é a receita perfeita para você perder dinheiro. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como ficar longe dessas especulações que só te atrasam, só te fazem perder dinheiro e se aproveitar assim dos momentos de queda para você aumentar sua carteira, aumentar a posição pagando barato. Então toca o sino aí para se inscrever aqui no canal e deixa aquele like também na parceria para fortalecer a gente aqui se você puder. Então vamos dar uma olhada aqui no caso recente de Banco do Brasil. Isso aqui é muito importante a gente observar para você entender exatamente o que aconteceu. Banco do Brasil vinha tranquilo aqui até 15 de maio, que foi quando o banco soltou, divulgou o relatório do primeiro trimestre de 2025. Até então, até aqui, antes de divulgar esse relatório, a ação estava cotada em 29,40. Aí veio aquele resultado péssimo, queda forte nos lucros, inadimplência na carteira agro, aquele monte de probleminha que a gente sabe que deu. E aí a cotação começou a cair. Até aí normal. E aí ela veio caindo, olha só, ela saiu de 29,40 e veio para 18,35 aqui em 1º de agosto, como você pode ver aqui no gráfico. E Banco do Brasil ia divulgar o resultado do segundo trimestre dia 14 de agosto, depois do fechamento do pregão. E aí do dia 1º de agosto, onde bateu lá 18,35 até a véspera da divulgação, o resultado deu uma recuperadinha. Foi de 18,35 para 19,85. E aí, antes da divulgação do resultado do segundo T, muita ansiedade, todo mundo falando de Banco do Brasil, tudo que é influencer aqui no YouTube, falando que se a ação tivesse uma performance ruim no segundo T, ia bater R$15 e tudo mais, toda aquela euforia danada. E aí chega 14 de agosto, depois do pregão, depois do fechamento do pregão, Banco do Brasil divulga o relatório do segundo TRI. E veio ruim. Todo mundo falou, ó, amanhã é Banco do Brasil em queda na bolsa. E o que aconteceu? Subiu. Olha aqui no gráfico. Então o que eu estou querendo te mostrar aqui, que esse é um dos exemplos clássicos de como perder dinheiro na bolsa, ou como deixar de aproveitar uma grande oportunidade, que é tentar adivinhar o próximo movimento. Porque muita gente não comprou a 18,35, prevendo que o resultado do segundo TRI viria ruim e que ia cair para 15. Só que não caiu, subiu. E é muito comum isso. O investidor espera lá o resultado, vê que o resultado foi ruim e pensa, pô, caramba, assim que abrir a bolsa, eu vou comprar, eu vou me posicionar e vou comprar mais barato. Só que no dia seguinte não acontece nada disso, não cai, ao contrário, sobe. E aí ele que ficou esperando para comprar mais barato, perdeu a chance porque o mais barato já passou. Teve muita gente que viu o Banco do Brasil a 18,35 e não comprou, porque achou que ia cair ainda mais. Só que aí não caiu, subiu, e se você for comprar agora, você vai pagar R$20, R$21. E o grande erro aqui é você esperar achando que o mercado só reage com aquilo que ele vê no resultado. Mas a verdade é que é o seguinte, o mercado trabalha com expectativas futuras. Então muitas vezes o que parece ruim ali no resultado já estava precificado antes, já estava no radar dos grandes fundos. E aí quando todo mundo espera a queda, acontece justamente o contrário. E cara, é muito importante você saber isso aqui, senão você vai ficar na ilusão aí de que o mercado está esperando um resultado para precificar. E não, o mercado costuma precificar antecipadamente. Então, muitas vezes, você vai ver uma ação subir com um resultado ruim e uma ação cair com um resultado bom. Pô, mas como vai subir se o resultado veio ruim? Caramba, isso não entra na minha cabeça. Porque muitas vezes a cotação já estava precificando um resultado muito ruim, mesmo antes do resultado ser divulgado. O mercado já estava contando com esse resultado ruim e já precificou contando que viria um resultado ruim. E aí, quando vem um resultado de fato, muitas vezes não é tão ruim assim, ou é dentro do que o mercado esperava, e aí já inicia a partir dali uma recuperação. E nessa, quem ficou esperando ali, apostando num resultado ruim para comprar barato, perdeu a chance de comprar barato antes do resultado. Então esse é o jogo da bolsa. Quem tenta acertar o fundo, esperando um resultado, alguma coisa do tipo, ou um topo, geralmente fica de fora. Quem aposta no curto prazo, muitas vezes erra feio. O investidor inteligente de longo prazo, rentista, não fica tentando adivinhar o movimento aqui do dia seguinte. Ele aproveita essas oportunidades que aparecem na frente dele, de queda, e acumula boas empresas pensando no longo prazo sempre. Esse é o foco. Acertar o olho da mosca é impossível.
O que a gente que investe para longo prazo, que é o meu caso, imagino o seu que esteja me assistindo aqui também. O que a gente não pode perder de vista aqui é o seguinte, é a tendência de longo prazo e os fundamentos da empresa ali, o negócio. A empresa é uma porcaria, atua num setor ruim ou não? Se for porcaria, você já errou na escolha, porque não era para estar isso aí na sua carteira. Mas se for coisa boa, aquela grande empresa que passou por todos aqueles seus critérios, que você comprou com um critério bem definido, se essa empresa está passando por uma dificuldade, é oportunidade. Cara, empresa boa, entrou em crise, o preço caiu, você vai lá e compra um pouco. Caiu mais ainda, pô, você compra mais um pouco. Olha, se você conseguir se aproveitando desses momentos de queda, a sua rentabilidade no futuro vai ser muito maior. Você não faz ideia da diferença que isso faz, da potência que isso é. E olha, isso aqui é o que realmente funciona. É você aproveitar as quedas e aumentar a posição nas grandes empresas. Porque como a gente não compra para vender, a gente compra para ficar com a ação, para ficar recebendo dividendo. Então, cara, pouco importa a cotação de amanhã, a cotação do mês seguinte. Isso não faz diferença nenhuma para a gente se a empresa continua lucrativa e continua pagando dividendo. A diferença está onde? Em você escolher boas empresas para compor uma boa carteira de longo prazo. Uma carteira aí alinhada com o seu objetivo. É viver de renda? Então você vai selecionar lá as melhores no quesito pagamento de dividendos, vai olhar o histórico do maior período possível, passar todo aquele pente fino, comprar com critério. Definiu isso, meu amigo? Quando essa empresa estiver barata, é comprar para acumular o maior número de ações possível. Isso sim é que vai te trazer resultado. Isso que tem o poder, tem a capacidade de transformar sua vida no longo prazo, de colocar você em liberdade financeira. Então seja disciplinado aí a sua estratégia, a estratégia que você definiu. Se você ficar entrando nessas pilhas aí das notícias, o resultado do trimestre, você, cara, fatalmente vai ser induzido a erro. Porque raciocina comigo. A gente vai passar muitos anos investindo na empresa, às vezes até a vida inteira. Porque se você monta uma carteira previdenciária para receber renda a vida inteira de uma boa empresa, você vai seguir investindo nela a vida toda. Como o Barsi fez mesmo com o Banco do Brasil. Ele mesmo fala nas entrevistas aí que ele comprou o Banco do Brasil quando era 40 centavos e tem Banco do Brasil até hoje. Então, nessa nossa janela aí de muitos anos, ou quiçá a vida inteira, um resultado de um trimestre não pode alterar sua percepção. Pô, se o resultado de um trimestre fez o preço cair dessa boa ação que a gente tem, que pagou dividendos pra gente a vida inteira, pô, caramba, pra gente é a oportunidade de comprar mais da mesma coisa boa por um preço menor. Agora, óbvio, eu não estou falando aqui para você ficar cego, não. Você tem que seguir acompanhando, né? Se a empresa for perdendo fundamentos, começar a ter dificuldade de competir no mercado, sem perspectiva de recuperação futura, aí você vai analisar se segue fazendo sentido para o seu objetivo de renda aí. Mas se for uma crise passageira, temporária, em função de taxa de juros, em função de governo A ou governo B, isso passa. Você tem que aproveitar essa janela para comprar barato porque a empresa segue boa. E eu sempre gosto de citar Bradesco aqui nesses exemplos, porque Bradesco ficou um período muito grande apanhando e a cotação só caindo. Eu segui comprando, mas muita gente fala, cara, você é louco, Bradesco. E cara, eu vou te trazer um exemplozinho aqui interessante para você avaliar. Bradesco em 2021 estava R$ 28 o valor da ação. Aí o Bradesco foi perdendo o resultado e a ação foi caindo. Chegou por volta de R$ 13 em 2023. E todo mundo, pau em Bradesco. O banco não presta mais, não consegue competir, vai falir. O banco de fato tinha e tem muitos gaps ainda, mas é um banco gigante. Aí olha só, ficou uns 2 anos aí nesse fundo de poço. Fundo de poço entre aspas, porque a gente nunca sabe onde é o fundo do poço. E aí chegou em janeiro de 2025 a 11,18. E o engraçado é que as corretoras, nesse período aí que estava R$ 11, 11 uns quebradinhos, inclusive a minha, o BTG, estava recomendando a venda. E aí o Bradesco trocou a gestão, tomou um monte de medidas internas lá para melhorar a carteira, melhorar PDD e tudo mais que estava ruim. E aí o resultado começou a melhorar. Hoje, Bradesco está 15, 16 reais. E agora estão recomendando a compra. Estão falando aí que ele pode ter um upside aí para 21 reais. Claro que eu não segui essa recomendação. Eu comprei quando estava 13, comprei quando estava 12, comprei quando estava 11 e agora que está 15, 16 reais eu parei de comprar. Então, meu amigo, se você ficar correndo atrás aí dos resultados de curto prazo, você vai acabar comprando na alta e vendendo na baixa. Porque o mercado te induz a fazer isso. Quando é o contrário. A gente que é de longo prazo, a gente tem que ter sangue frio para fazer o contrário disso. Comprar quando está barato, que é comprar quando tem problema. Bom, era isso, espero que tenha sido elucidativo para você, para que você tome sempre as suas decisões aí com um olhar de longo prazo.
que assim você vai ter o melhor resultado possível. Outra coisa que dá bastante resultado é você tocar aqui no sino para se inscrever no canal e deixar aquele like na parceria para você seguir recebendo informações úteis e relevantes para você se manter ligado aí, para que você não caia nessas armadilhas. Brincadeiras à parte, abração, tamo junto, até a próxima.